Depois que você começa a perceber que comunicação e oratória é muito mais do que dicção, é muito mais que gesticulação, é muito mais que voz, depois que você entende o tamanho do buraco, o quanto mais você estuda, mais longe você vai, é quase que persuasão é um superpoder, aí você fala, caraca, deveria estar estudando mais comunicação. Hoje eu tenho a honra de receber um cara que é um mestre da oratória, já foi 2 vezes campeão brasileiro, tem vários prêmios, está crescendo o canal dele no Instagram, YouTube, igual um maluco, é impressionante, mais de 1 milhão de seguidores em 1 ano. Estou aqui com El Professor da Oratória, meu amigo. Gratidão Giovanni. pelo convite, Obrigado. uma honra estar aqui. Muito e bom. estou ansioso para compartilhar os segredos da comunicação, oratória, carisma e persuasão. Mas me fala primeiro, bom, fisicamente tá na cara, porque do El Professor, mas como que surgiu isso, cara? Olha só que interessante, às vezes eu tô na rua, mesmo sem a máscara, e o pessoal fala, nossa, você parece muito, até hoje. Isso começou em 2017, quando lançou a série, eu era estudante de Direito, lançou em dezembro de 17, janeiro de 18 minha vida mudou. O pessoal começava a me parar na rua, professor parava a aula pra falar, nossa, você parece... É muito igual. E era muito louco, e eu não achava parecido, continuo não achando, pra falar a verdade, eu juro. Mas... Essa é a versão melhorada dele. Todo mundo fala, e daí o que acontece? 2021, eu era advogado em São Paulo, e eu pensei assim, nossa, deixa eu começar um outro negócio aqui para ter uma outra fonte de renda. E aí eu já era bicampeão brasileiro de oratória, que eu tinha virado na universidade. E aí eu pensei assim, eu tava tentando no começo da minha jornada de empreendedorismo, que era paralelo a advogado, eu era o @Giovanni Begossi, eu tava tentando, não tava funcionando. Chegou um momento que eu tive um insight. Poxa, todo mundo fala que eu pareço o professor do La Casa de Papel, eu sou bicampeão brasileiro de oratória, e se eu juntar os dois? Aí eu criei o El Professor da Oratória. Tinha tudo pra dar errado. Por quê? Primeiro, El Professor. Eu tô juntando espanhol com português. Porque professor com 2 S é português e El é espanhol. É longo. Pô, se você... El Professor da Oratória, desse tamanho aqui, tinha tudo pra dar errado. Não sei como. Deu certo. Eu comecei a usar essa máscara, inclusive o pessoal fica... Muito bom, Tem gente cara. que critica. Tem gente que fala... Eu fui no podcast Os Sócios lá recentemente, do Bruno Perini, da Malu. Sim. Pessoal nos comentários. Chega a ser cômico a pessoa vir falar de causar uma boa impressão, falar de persuasão, vestindo uma máscara de palhaço no ombro. Ridículo. Só que... esse foi um dos segredos que eu usei justamente para viralizar. E é engraçado que muitas coisas de persuasão, de oratória que a gente vai falar aqui são intuitivas e a gente só precisa saber realmente se a gente tá no caminho certo. Eu li recentemente um livro chamado O Código da Persuasão, que foi um dos melhores livros de persuasão que eu já li na vida. Eu diria que ele tá muito próximo ali das armas da persuasão. Ele é de 2023 e ele é focado em neuromarketing. É o que funciona para realmente convencer o cérebro humano. E aí lá ele vai falar uma coisa maravilhosa, que é o efeito ascendente da persuasão, que é a coisa mais elegante de todas as técnicas de persuasão que existem. Para mim essa é a mais poderosa para você saber. O que é o efeito ascendente da persuasão? Baseado naquela teoria do Daniel Kahneman, que ele popularizou, sobre os 2 cérebros que nós temos, o cérebro primitivo, que é o reptiliano e o sistema límbico, e o neocórtex, que é o cérebro racional, que o Daniel Kahneman vai chamar de sistema 1, sistema 2. Então ele escreveu aquele livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Pronto. O que é o efeito ascendente da persuasão? Primeiro você tem que chamar a atenção do cérebro primitivo. E depois você tem que convencer o cérebro racional. Tem gente que é muito foda, você já deve conhecer. Bons profissionais, doutores na academia, pessoas que manjam muito, só que eles só apelam para o neocórtex, para a parte cri-cri do cérebro, e não chama a atenção do cérebro primitivo. É o cérebro primitivo que controla o fluxo de atenção. A atenção gasta a glicose do cérebro. É realmente um recurso escasso. A gente não consegue dar atenção para tudo que a gente quer. Se você não chama a atenção do cérebro primitivo, você vai ser chato, você vai ser entediante, a pessoa vai devagar, vai dormir. Só que tem gente que só chama a atenção do cérebro primitivo. Vamos pegar um monte de blogueiro, dancinha no TikTok, o que você quiser.
Eles são ótimos em, opa, vou captar sua atenção. Mas não E não tem prende. conteúdo, não tem densidade. Então até atrai, mas você não fica. Uhum. Agora, você quer o segredo para realmente ter milhões de seguidores, para ter um negócio próspero, para construir uma audiência, para ser uma autoridade respeitada e conhecida, efeito ascendente da persuasão. E essa é a lógica por trás do El Professor do Oratório. Entendi. A pessoa às vezes vê um maluco, Máscara da Casa de Papel, tô passando aqui, que idiotice é essa? Eu já captei sua atenção. Exato. Você pode até ver vários reels, mas você não vai esquecer. E talvez se você ver 2 vezes, você já vai relacionar. Opa, eu já vi esse cara. Quem que é? Uhum. E daí você para me ouvir. Peraí, esse cara tem um negócio interessante pra falar. Então nada mais é do que popularizar a oratória, que por muito tempo ficou justamente nessa torre distante de pessoas que tinham esse segredo, mas não sabiam passar de um modo elegante e atraente. E super formal também, às vezes, né? Então, eu acho interessante que você quebra isso trazendo para um aspecto profissional, que a gente precisa muitas vezes ter um tipo de comportamento, né? Um pouco mais sério, um pouco mais formal, mas de uma forma equilibrada, né? Isso eu acho fantástico. Agora é o seguinte, ser carismático é um dom? Isso é da personalidade da pessoa ou isso é uma técnica que a gente consegue aprender? Nossa, boa pergunta. Parece até que ele pensou no SEO pra ranquear. Eu acho que eu pensei. Antes de falar do carisma, só um ponto interessante que você falou, né? Realmente, o paradigma antigo da comunicação era essa questão formal. Uhum. Se a gente para pra ver oratório é um nome meio velho, né? Parece até empoeirado. Quando a gente vai ver o imaginário popular, o que tá no inconsciente coletivo das pessoas? É aquele orador eloquente, que tem uma voz de locutor, sabe? Aquela coisa um pouco formal, sendo que mudou completamente. Por que a gente tá vendo oradores como Casimiro, Virgínia, terem tanto sucesso, tanta audiência, desbancando a Globo? Uhum. Por que a gente tá vendo isso? Porque a comunicação digital, ela é diferente. Comunicação digital é rápida, bem-humorada e simples. Uhum. Você não pode falar devagar, senão a pessoa já foi pro próximo Reels. Ela é bem-humorada, se você é sério, sisudo, formal, não engaja. E ela é simples. A galera ainda tem uma noção de que você falar bem é falar bonito, falar rebuscado, vocabulário. Você usa o vernáculo, que é uma palavra bonita para falar de vocabulário erudito. Língua, a norma culta. Tem gente até hoje que acha que falar bem é usar a norma culta. Não é. Uhum. É passar emoção. Exatamente. Então, quando você começa a virar essas chaves, você percebe, caraca, é por isso que tem tanta gente fazendo sucesso e eu também posso ter, desde que eu mude umas chavezinhas. Nossa. E uma dessas chaves que dá pra mudar é justamente do carisma. Eu tava raciocinando isso hoje cedo, porque tem muita gente, quando eu vou falar de carisma, sobre, poxa, você ser uma pessoa que sabe fazer alguém gostar de você em menos de 90 segundos, sabe ser carismático sem esforço, isso abre portas, isso é ótimo pra vendas, pra networking, só que de vez em quando vem uma pessoa que comenta assim, ué, mas e o Thomas Shelby, lá do Peaky Blinders? Ele é todo sério e ele é foda. Amigo, aquilo é uma série. Na vida real, se você quer chamar alguém pra sair, se você quer fazer uma amizade, você precisa usar técnicas de rapport. Não ache que você vai sair sériozão, frio, e as pessoas vão gostar de você. Não é assim que funciona. Você é meu convidado pra testar as duas formas. Daí você fala, caramba, em qual que eu fui mais bem recebido, que eu consegui mais resultado? E daí tem muita gente que de fato acha, e é engraçado porque eu posto sobre carisma, o pessoal puto nos comentários falam assim, esse cara é mais um 71 na internet, vem falar que dá pra treinar carisma. Meu amigo, carisma é dom. Ou você nasce com, ou você nasce sem. Não tem como. Ei, eu sou a prova viva que dá pra treinar. Eu era um nerd antissocial. Eu sempre falo isso. Eu era uma pessoa que literalmente não tinha amigos. Eu nunca tinha beijado na boca, quiçá ter uma namorada. Eu era uma pessoa que não era chamado pros aniversários da turma. Eu era uma pessoa que sofria bullying. Então eu não tinha tato social. Eu não era uma pessoa agradável. Você era introspectivo? Completamente. Pra caramba. Tímido. Dava o intervalo da escola, eu não saía da sala, ficava jogando videogame ali, Game Boy na sala, entendeu? Por que eu fazia isso? Porque eu realmente não sabia me conectar com as pessoas e eu não conseguia colher os frutos dessas conexões. Se conectar com as pessoas tem recompensas infinitas, desde melhores relações sociais, melhores relações profissionais. E eu era muito infeliz. Eu via as outras pessoas, e talvez você que está ouvindo a gente se identifique com isso,
Eu vi as pessoas mais extrovertidas, parece que elas sorriam mais, parece que elas eram mais felizes, e eu não gostava da minha vida. Eu olhava, eles falavam, o que eles têm que eu não tenho? Daí eu falei, cara, eu quero mudar, eu não aguento mais. Eis que em 2010, eu tomo uma decisão que muda a minha vida, eu entro no teatro, e lá no teatro, na escola mesmo, no grupo de teatro da escola, eu desbloqueio, eu perco a vergonha, eu perco o medo do palco, eu começo a ficar mais desenrolado, mais extrovertido, mais desinibido, e minha vida mudou. Simplesmente. De repente, eu tinha amigos, eu tinha uma namorada, eu era capitão do time de basquete. Cara, minha vida mudou da água pro vinho, com comunicação. E daí veio um insight, que foi, nossa, eu estudei um pouquinho de comunicação e a minha vida mudou da água pro vinho. E se eu continuar estudando, que é uma coisa que a maioria das pessoas não pensa? Tem gente que fala, não preciso de curso de oratória, porque eu já falo bem. Eu tenho alunos como Natália Bilt, que tem 11 milhões de seguidores, Thiago Reis, fundador da Suno, 1,6 milhões de seguidores, diversos players, influencers, empresários milionários, blogueiros, comediantes stand-up, atletas profissionais, ex-BBBs. Essa galera toda entende a importância da comunicação, porque não é só sobre você simplesmente falar, isso é o mínimo. É sobre você lapidar a sua oratória para ser a pessoa mais persuasiva que você pode ser. Imagina um Thiago Reis da vida, que ele vai fazer um IPO de um fundo do agronegócio e ele consegue ser 1% mais persuasivo. O quanto que isso traz de retorno. Então essa galera que tá jogando num nível muito alto, que tá performando muito, principalmente esses caras sabem a importância da oratória. Então você que tá pensando, não preciso. Eu fiz mais de 10 cursos de oratória. Eu fiz 5 anos e meio de debate competitivo, com esporte de argumentação oratória. Nossa, eu fiz Toastmasters, que é um clube de oratória. E tudo isso, virei bicampeão e tal, e tudo isso eu pude comprovar na prática que oratória, comunicação, carisma e persuasão, 1, são habilidades treináveis e 2, são habilidades mais importantes e lucrativas do mundo. Inclusive, isso é comprovado num livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que está no meu top 3 de oratória, é do Nicholas Bultmann. Ele fala assim, 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é a nossa habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. E 15% é a nossa habilidade técnica, aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Então imagina, você que manja de marketing, você manjava do marketing tradicional, aí você se especializou no marketing digital, você tem muito conhecimento. Só que se você não manjasse de networking, de comunicação, de persuasão, você não tinha conseguido, por exemplo, o Neil Patel como sócio. Exatamente. Então 80-20 dos resultados não tá na habilidade técnica. E é um paradigma completamente diferente do que a gente aprende. Você que não sabe se comunicar, você que tem medo de falar em público, você que nunca treinou isso, a culpa não é sua. Por quê? Porque a gente sai da faculdade, do ensino básico, do ensino médio, até mesmo do ensino superior, sem treinar essa habilidade. É meio louco. A gente passa tanto tempo, você que fez faculdade, a gente passa tantas horas, incontáveis horas, estudando para provas, para matérias aleatórias, coisas que a gente não vai usar, e coisas como oratória em inglês, dane-se. O pessoal até fala, você é bom de oratória que você fez direito, né? Mentira! A galera de direito é totalmente bloqueada também, não tem essa não, de direito fala bem. Mas agora que eu já dei essa contextualização, se você quiser, só se você quiser, eu posso fazer aqui, dar pro pessoal um passo a passo, simples e validado, cientificamente, de como se tornar extremamente carismático e fazer qualquer pessoa gostar de você em menos de 90 segundos. Então, a gente vai segurar isso. Top. Porque eu tenho exatamente essa pergunta aqui, baseada em um vídeo que eu vi seu. Então segura, você que quer saber esse passo a passo, fica até o final. E é isso, esse é o lance, essa é a sacada, fazer um suspense aqui. Eu quero falar, antes da gente chegar nessa estratégia de convencimento, cara, de imagem pessoal, certo. Beleza? Então vamos lá. Cheguei no ambiente, não conheço, eventualmente, ali aquelas pessoas. Como que eu transmito confiança para as pessoas sem sequer abrir a boca? Então vamos lá. Primeiro que as pessoas fazem julgamentos automáticos. Você entra no ambiente, em 0,3 segundos, a pessoa já colocou você em uma de 4 caixas. Amigo, inimigo, indiferente e parceiro amoroso. E isso é automático. Giovanni, isso não é injusto? Os estereótipos... Eu não tô aqui para falar o que é justo, eu tô aqui para falar o que funciona. O que funciona, se você é capaz de manipular a primeira impressão que as pessoas têm sobre você e utilizar os princípios imutáveis do comportamento humano a seu favor, você vai sair na frente do jogo. E é sobre isso que a gente tá falando aqui. Então, como que você faz isso? Uma vez que você entende que as pessoas estão sempre te julgando, que você manda sinais pro
inconsciente da pessoa, antes mesmo de abrir uma única palavra, então a gente tem que prestar atenção em duas coisas aqui. Em primeiro lugar, linguagem corporal. Em segundo lugar, imagem pessoal. Vamos falar um pouquinho de imagem pessoal. Tem uma frase da Coco Chanel que eu adoro, que é o seguinte: se você se veste mal, as pessoas reparam na sua roupa. Mas se você se veste impecavelmente bem, as pessoas reparam em você. E é muito louco, a Micarla, que é minha noiva, minha sócia, ela é especialista em comunicação para mulheres, inclusive depois eu vou recomendar ela para vir para cá. Legal, boa. A Micarla, ela tem um bordão que é que a gente tem que ser um absurdo de elegante. E de fato, ela chama a atenção onde ela vai porque ela tá sempre impecável. E tem muita gente que, às vezes, ficou meio com senso comum achar que isso não importa. Eu lembro da época do Thiago Nigro, abraço Thiago, que ele falava, né, ele andava de moletom, barba grande, e ele falava assim, era uma copy que ele usava. Hoje eu sou feliz, porque antigamente eu tinha que usar roupas formais. Hoje eu posso usar o meu moletom, ficar confortável, porque eu tenho liberdade financeira. Compre o meu curso. Então era uma copy. Hoje em dia, ele mudou completamente. Completamente. Ele tá bonitão, ele virou o Rodrigo Hilbert dos investimentos. Fit total. Com uma roupa alinhada. Então, até o Thiago Nigro já saiu dessa fase. Então, para de achar que a sua roupa não importa. E não é só a roupa. Sim, a gente tá falando de você usar roupas alinhadas, bem passadas, limpas, que respeitem o seu estilo pessoal e a sua proporção corporal. Se você não entende nada disso que eu tô falando, vá procurar um personal stylist, uma pessoa para te vestir. Eu fiz esse investimento. A gente tem a tendência de achar que... Não, a gente sabe, eu manjo. Eu pensei que eu entendia, entendeu? Aí eu fui lá ver, nossa, tem muito mais coisa por trás dessa ciência da imagem pessoal. Então vai lá estudar sobre isso. E tem a questão da linguagem corporal. A linguagem corporal é o seguinte, eu vou ensinar agora um hack muito simples para você ser visto como confiante. O que acontece? As pessoas te veem da forma como você se vê. Se você está passando uma mensagem para o inconsciente das pessoas que você é uma pessoa subserviente, uma pessoa submissa, você automaticamente perde persuasão. Se você passa uma mensagem confiante, você é mais persuasivo. Então, como que você faz? Muito simples. Ocupe espaço. Olha só que interessante. Quem que você acha que tá mais confiante? Uma pessoa que fica assim. Ou uma pessoa que fica assim. É óbvio que a segunda pessoa. Por quê? Porque a segunda pessoa ocupou espaço. Quando a gente tá inseguro, tenso, com vergonha, a gente tende a se retrair. Então a gente fica com a postura arqueada, o ombro pra dentro, cabisbaixo, sem manter contato visual, quase como não quero chamar atenção, tenho vergonhinha. Só que isso passa uma mensagem para o inconsciente da pessoa de que você é uma pessoa submissa. Quando você mantém a postura ereta, peito aberto, o ombro para trás, a cabeça reta, mantém contato visual, faz gestos expansivos, isso automaticamente é visto como confiante. Tem gente que entra no ambiente assim, com vergonha, encolhido. Agora, a pessoa que é mais confiante, ela vai entrar no ambiente, vai abrir a porta, vai pausar um pouquinho, vai andar um pouco mais devagar, e tudo isso passa essa mensagem de confiança. Muito bom. E aí, é muito interessante isso, cara, porque assim, eu vejo em algumas situações até de cumprimentar as pessoas. Tipo assim, a pessoa chega, aquela mão mole, eu fico, caramba, velho, parece que tem nojinho, né? Exatamente. Uns te cumprimentam só assim, segurando, né? Nossa. Eu falei, cara, você abre a mão, a pessoa coloca ali, e faz aquela coisa, tudo bem. Cara, não, velho, não. E esse lance, eu sempre fui um cara, por incrível que pareça, eu sempre fui mais tímido também, eu escutei seu relato aí, achei animal, cara. E por muita questão de insegurança mesmo. Falei, porra, não sei se eu tenho coisa para agregar aos outros, etc e tal. E é incrível, cara, quando você chega, como você tá dizendo, você chega num lugar, cara, olhe nos olhos, olha para a pessoa, cumprimenta, fala direito, né, com uma entonação boa, repita o nome da pessoa, faça uma pergunta para ela, se torne uma pessoa curiosa sobre a vida da outra pessoa. Cara, isso é transformador. Tem muita gente que fala... E muitas vezes, sem falar nada, você sai de uma conversa, por exemplo, a pessoa fala,
porra, aquele cara é tão gente boa. Eu falei, cara, não, é porque eu só te escutei, eu me interessei em você, eu fiz perguntas, então é muito diferente mesmo, né, desse rolê introspectivo, né? Agora, dentro desse ambiente, beleza? Você chegou nesse grupo, você conseguiu se posicionar. Qual é o próximo passo ali? Como que você se torna uma pessoa interessante? As pessoas olhem para você, parem para te escutar e como que você consegue dominar esse ambiente? Tá, vamos lá. Tem 3 passos para você gerar conexão com as pessoas. O primeiro passo é você encontrar. Isso dura os primeiros 3 segundos. O segundo passo é gerar afinidade, dura os primeiros 90 segundos. E o terceiro passo é, de fato, se comunicar, que é o restante do tempo. Para você se encontrar e já causar uma boa impressão logo de primeira, como que você faz? Você vai chegar, olhar no olho, sorrir, aí você vai dizer primeiramente oi, o seu nome, estender a mão e inclinar levemente para frente para demonstrar interesse. Esse passo a passo que eu falei parece uma coisa muito complexa, mas na prática é muito rápido. É tipo assim, ó. Oi, Giovanni. É só isso. Só que é um passo a passo muito forte. Fez esse passo a passo, vamos para o segundo ponto, que é gerar afinidade. Aqui, o que acontece? A afinidade é o lubrificante das relações sociais. Quando a gente tem afinidade, e essa afinidade ela pode ser tanto algo natural, por exemplo, nós somos da mesma cidade, então já é uma afinidade natural que nós temos, como pode ser uma afinidade construída. Por quê? Porque eu uso uma técnica chamada procurar um assunto em comum, procurar um ponto em comum. E tem algumas coisas aqui que você pode fazer para gerar afinidade. Uma delas é ter habilidade conversacional. As pessoas têm que treinar ser bom de conversa, ser bom de lábia. Já passou por aquela situação que fica um silêncio constrangedor? Que você não sabe render conversa? Nossa, bicho. Pois é. Péssimo. Aí fala do clima. Aí fala pô, tá chovendo, cara. Então, o que acontece? Primeira coisa, vamos evitar alguns pecados na hora de conversar, porque se você fizer isso que eu vou falar agora, você é visto como sem noção, chato, ninguém vai gostar de você. Evitar ser monossilábico. Evitar fazer perguntas fechadas, que podem ser respondidas com sim ou não. Evitar interromper a pessoa. Evitar só ficar falando sobre você. Cuidado com a higiene pessoal, por incrível que pareça. Se você tá fedido, todo desgrenhado, com mau hálito, concordo que isso não vai gerar afinidade? Então, beleza. Não cometeu esses pecados, como que você vai ter habilidade conversacional? Primeira coisa, faça perguntas abertas. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu perguntei pra você, poxa, mas me conta mais sobre a sua empresa, como é que funciona? É isso. Eu não perguntei, pô, a sua empresa tem há muito tempo? Sim, não. Não, eu perguntei, como que funciona a sua empresa? E você já chegou conversando sobre isso. E olha que interessante, eu fiz uma pergunta sobre algo que você gosta, sobre algo que é do seu interesse. E aí a gente começou a conversar aqui, encontramos um assunto em comum, que era, poxa, podcast. Você iniciou um podcast falando, olha, a gente veio com essa ideia de branding, de posicionamento, de dar a cara, de visibilidade. Eu falei, caramba, podcast é uma coisa que eu adoro. Inclusive, eu dei uma, digamos, hackeada nessa estratégia. Vamos conversar sobre isso. Então, a gente procurou um assunto em comum. E aí, eu já fiz o quê? Fiz um pequeno gesto simbólico que foi, inclusive, posso te ajudar com a estratégia de podcast, que ativa o gatilho mental da reciprocidade. Então, são só detalhes. E daí, as pessoas podem perguntar, nossa, Giovanni, mas daí você é maquiavélico. Você fica pensando, ponto a ponto, o que você vai fazer, o que você vai falar. Não, é uma coisa que depois que a gente treina, a gente incorpora a nossa personalidade e fica natural. E é interessante, se você tivesse 2 opções, poxa, eu tenho a opção de ser uma pessoa bacana, que as pessoas querem ter por perto, que quando você sai do ambiente as pessoas falam bem, pô, que cara massa, e eu tenho a opção de ser uma pessoa chata, sem noção, que ninguém quer ter por perto. Qual opção você quer? É óbvio que é a primeira. Então siga esses pontos que eu estou falando. E aí o terceiro ponto é realmente você se comunicar. E daí tem muitas regras, muitas técnicas, muitas manhas para você ser um bom comunicador. Uma que eu gosto muito, tem várias, né? Vamos citar algumas. Canais de acesso, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, rapport, que a gente vai falar disso daqui a pouco. E daí eu recomendo que você comece a estudar oratório como se fosse um viciado. Que foi uma coisa que
mudou o meu jogo. Depois que você começa a perceber que comunicação e oratória é muito mais do que dicção, é muito mais que gesticulação, é muito mais que voz, depois que você entende o tamanho do buraco, o quanto mais você estuda, mais longe você vai, é quase que persuasão é um superpoder, aí você fala, caraca, deveria estar estudando mais comunicação. Eu sempre pergunto para as pessoas, poxa, quem que você acha, responda rápido, quem que você acha que ganha mais? Uma pessoa que estuda mais ou quem fala melhor? É óbvio que é quem fala melhor. Aí eu pergunto, quantos cursos de oratória você já fez na vida? Nenhum. Por que você não fez? Então vamos corrigir essa lacuna que o ensino tradicional deixou. E um ponto que você falou, que eu queria só dar um complemento, sobre o aperto de mão. Gente, vou ensinar agora como que dá um aperto de mão respeitoso que vai causar uma ótima primeira impressão. Então, vamos lá. O aperto de mão, ele não deve ser nem muito forte, não é pra você esmagar a mão da pessoa, e nem muito fraquinho, nojinho, ai meu Deus. Por quê? Porque isso frustra a expectativa da pessoa. Quando a pessoa vem pra apertar sua mão e você dá muito forte ou muito fraco, vai parecer algo estranho. Ela vai falar, opa, estranho, vai gerar um efeito desconfortável. O aperto de mão sério e respeitoso é você simplesmente apertar a mão da pessoa no jeito assim, no ponto médio, sem ser forte, sem ser fraco, você dá uma balançada e solta, e acabou. E se você domina, dá um bom aperto de mão, isso aí já vai mudar o seu jogo. Animal. Então, a tão esperada pergunta que eu segurei pra fazer, eu vou fazer ela agora. Top. Cara, como convencer alguém em 90 segundos? Top, vamos lá. De todas as habilidades de comunicação que existem, tem uma que, na minha opinião, é a mais lucrativa que existe. Se você domina esse passo a passo, você vai vender mais, você vai fazer mais networking, você vai ter mais amigos, relações amorosas, o que você quiser. É realmente a habilidade mais hackeada que existe. E ela se chama rapport. Como é que escreve isso? Se você está em dúvida, R-A-P-P-O-R-T, que é uma palavra francesa para trazer para perto, ou se você traduzir mais na essência, seria algo como criar conexão. Nada mais é do que certos passos que, se você seguir, a pessoa vai gostar mais de você. Ponto. E é incrível. Eu tenho, por exemplo, um curso gratuito que eu ensino 27 técnicas de rapport. Eu não vou falar as 27 técnicas aqui, eu vou falar algumas, mas se você quiser eu posso disponibilizar para o pessoal. Boa. Então, se você quer esse passo a passo, tem 27 técnicas de rapport, vou dar de presente para você. É só você ir lá no meu Instagram, @elprofessor da oratória. Se você colocar ELP na barra de pesquisa, é o primeiro que vai aparecer. Aí você vai lá no direct, nas mensagens, e me manda assim, fase 1. Só isso, me manda fase 1 no meu direct, vai chegar automaticamente esse curso gratuito. Boa. Mas vamos lá. Você quer fazer a pessoa gostar de você, você quer predispor ela a se convencer, então você vai fazer o seguinte. De nada adianta você ser claro, você ter um vocabulário bom, você ter dicção boa, você não ser prolixo, você não ter vícios de linguagem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. De nada adianta você perder o medo de falar em público se você não é uma pessoa convincente e persuasiva. O jogo real está aqui. E por isso que eu criei os 3 Cs da comunicação. Clareza, confiança e convencimento. É um passo a passo, é literalmente a ordem que a gente tem que seguir. E o convencimento é o ápice, é o suprassumo. Por quê? Porque é quando você vai realmente fazer a pessoa comprar de você. A pessoa realmente se convencer, você fazer uma live com o player, se conectar com o player, você realmente atingir o resultado que você quer, é o convencimento. Então vamos lá, como que você usa o rapport para convencer as pessoas? Coisas simples. Fale o nome das pessoas. Por isso que quando eu cheguei, eu até confirmei a pronúncia do seu nome, é Mairink, sim, né? Sim. Eu confirmei a pronúncia do nome dele para poder falar corretamente. Isso é uma preocupação de rapport. Imagina falar o nome errado. Então, poxa, eu perguntei, inclusive, tem gente que pergunta, como é que pronuncia seu sobrenome? É Begossi, Giovanni Begossi. Então pode perguntar como é que pronuncia. Fale o nome das pessoas, olhe nos olhos, sorria, faça a pessoa se sentir importante, faça perguntas abertas, pergunte sobre os interesses da pessoa, procure um assunto em comum, faça pequenos gestos simbólicos, faça elogios sinceros e específicos. Não sei se você vai lembrar, mas quando eu cheguei eu elogiei só jaqueta. Exato. Sim. Falei, pô, que jaqueta bonita. E perceba que é um elogio sincero e específico. Você vai evitar criticar, julgar e reclamar.
Você vai fazer a sincronia límbica. O que é sincronia límbica? Espelhar a linguagem não verbal da pessoa. E quando você vai seguindo esses passos, caramba, você vai perceber que de repente as relações vão fluir melhor. De repente, tudo aquilo que era dificultoso você vai conseguir de forma mais fácil. Você vai chegar no sim de forma mais fácil. Isso são algumas coisas de rapport básico. Só que daí a gente vem para rapport avançado. Por exemplo, tem um livro que eu adoro, chamado Manual de Persuasão do FBI, de um cara chamado Jack Sheffer. Inclusive, posso recomendar uns livros, pessoal? Pode, e isso vai ficar pro final, Tá. Porque eu vou te perguntar sobre cursos, livros, mas eu já vou anotando os que você está falando e aí a gente vai repetir todos e mais alguns. Então, spoiler, tem um livro chamado Manual de Persuasão do FBI. E o Jack Sheffer, que é um cara que trabalhava no FBI, ele literalmente colocou ali um passo a passo de persuasão tão avançado que é o que o FBI utilizava para convencer um espião russo a trair a própria pátria e virar a casaca para os Estados Unidos. Pra você ver como o negócio é poderoso. Uma técnica que ele dá lá, por exemplo, a fórmula da amizade. Olha só que interessante. Eles hackearam, transformaram a amizade em ciência. Como que eles fizeram isso? 4 passos simples. PFDI. Proximidade, frequência, duração e intensidade. Se você quer, vamos lá, eu quero aumentar as minhas relações aqui com o Mairink, eu quero ser um amigo dele, eu quero aumentar meu networking com ele. Eu tenho que olhar para a nossa relação em termos de PFDI. Proximidade. Primeira coisa, se a gente está sempre distante, você lá em BH, eu aqui em São Paulo, a gente nunca tá perto igual a gente tá agora, dificulta a amizade. Primeiro ponto, proximidade. Vamos procurar maneiras de ficar próximo dessa pessoa. Só que de nada adianta você ficar próximo uma vez por ano. Tem que ser próximo de forma frequente. Poxa, talvez a gente faça parte de um grupo em comum que volta e meia a gente está se encontrando, então a gente está próximo de forma frequente. Só que às vezes você está próximo de forma frequente com uma duração pequena. Então, por exemplo, você vê o seu vizinho no elevador e você fica perto frequentemente durante alguns segundos. Então você tem que aumentar a duração desses encontros. E o quarto passo, às vezes você fica próximo da pessoa de modo frequente, durante muito tempo, por exemplo, aquele colega de trabalho que você tem que passar horas com ele, só que as trocas que vocês têm não são intensas. Vocês não falam sobre coisas significativas. É sempre mais do mesmo. Então você tem que aumentar a intensidade dessas conversas. Se você quer aumentar... Isso serve tanto para relações amorosas, como relações de amizade, relações de networking, qualquer relação que você tem com uma pessoa. Você quer aprofundar, quer melhorar? Você olha em termos de PFDI. Como posso melhorar a proximidade? Como posso melhorar a frequência? Como posso melhorar a duração? Como posso melhorar a intensidade? Animal. Louco, né? Eu tenho sempre um momento aqui que eu falo, que aula, meus amigos, que aula! E se eu falo isso é porque o papo tá muito foda, cara, muito legal, do caramba essas explicações. Vamos lá, falar em público, beleza? Como vencer esse medo para líderes profissionais, grupos de afinidade, ou o que quer que seja. Como que eu consigo transmitir confiança e credibilidade e acabar de vez com essa timidez de falar em público? Excelente pergunta. Então vamos lá. Como que a gente faz para perder a timidez de uma vez por todas, perder o medo de falar em público e começar a transformar a nossa comunicação em dinheiro e melhorar a nossa vida? O Dale Carnegie, que eu considero o pai da oratória moderna, que escreveu vários livros, tem 2 dele que estão no meu top 10, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso é demais, cara. E Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, que é um livro menos conhecido dele, que é excelente. E nesse segundo livro, que é o da capa amarela, ele fala uma coisa assim: o medo de falar em público, qual que é a razão por trás dele? Em primeiro lugar, todo mundo tem esse medo, então não acho que você é um alienígena. Inclusive saiu uma pesquisa no jornal britânico chamado Sunday Times que a maior parte das pessoas tem mais medo de morrer do que de falar em público. É loucura. Em segundo lugar, você nunca perde ele completamente. Os melhores oradores da história admitem que o medo, na verdade, você aprende a controlar o nervosismo. Você não perde o medo completamente. Por quê? Porque certa dose de medo é útil. Ele te deixa presente no momento para você usar 100% da sua capacidade cerebral, estar ligado, usar as melhores palavras, entrar no flow. Você precisa de uma certa dose saudável de medo. E o que o Dale Carnegie vai falar? A principal razão, de modo inexorável, insofismável, de você ter esse medo de falar em público, essa ansiedade, essa timidez, é simplesmente você não estar acostumado. E é por isso que uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos é:
Nunca negue palco. Aproveite com unhas e dentes. Agarre qualquer oportunidade que você tiver de treinar oratória. E tem gente que fala, mas pra você é fácil, né, Giovanni? Você é chamado pro podcast, você é chamado pra palestra. Aí pra você é fácil. Em primeiro lugar, tem gente que nega esses convites. Eu já vi muita gente grande. Nossa, fui chamado pro podcast, pra palestra, mas neguei. Nunca negue palco. Primeiro você aceita, depois você se prepara. E a segunda coisa, mas e se eu não sou chamado? Primeira coisa, se você faz parte de uma igreja, se voluntaria para fazer uma leitura, se voluntaria para fazer uma apresentação no seu trabalho, faça uma live. Eu sempre vou nas minhas palestras e pergunto, quem aqui nunca fez uma live? Levanta a mão. 90% das pessoas. Você tem hoje uma máquina de treinar oratória e você usa para ficar vendo meme e falar dos outros e ver fofoca. Se você quer a melhor técnica do mundo para melhorar a oratória, faz uma sequência de lives, acabou. Aí quando eu falo isso, a pessoa fala, mas Giovanni, eu vou fazer uma live para ninguém. Sim, e daí? A live não é para aquelas 2, 3, 4, 5, 8, 10 pessoas que vão entrar. É para as milhares de pessoas que vão ser impactadas pela sua comunicação, mas para isso você tem que começar. Quando eu fiz a minha primeira live, foi uma sequência de lives, olha que interessante. Em abril de 21, eu estava lendo um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro grosso e chato de ler. Aí eu estava com dificuldade de ler esse livro, eu falei, vou fazer uma sequência de 7 lives às 7 da manhã, uma live para cada hábito. Por quê? Para me forçar a ler. Era literalmente isso. Entrava 8 pessoas, só assim. Tinha 2.000 seguidores na época. E o que aconteceu? Ao final dessas 7 lives, eu era especialista em live, porque você faz live, você pega o jeito, você se dessensibiliza, você fica com a casca grossa. E em segundo lugar, eu dominei o assunto daquele livro. Por quê? Porque quem ensina aprende 2 vezes. Inclusive, se você quer melhorar sua memória, que é uma coisa que todo mundo me pergunta, mas acho que você vai perguntar depois de memória, né? Não, então eu vou segurar a questão da memória. Mas resumindo, primeira coisa pra você perder a vergonha de falar em público, nunca negue palco. Segunda coisa pra você perder essa vergonha, preparação. Não se prepara, estuda mais do que você vai ensinar. Treina, ensaia com cronômetro, ensaia na frente de alguém que possa te dar um feedback. Se prepare com antecedência, escrevendo 10 perguntas que a audiência pode fazer na sua palestra, escreva a resposta para essas 10 perguntas. Isso vai fazer com que o seu cérebro não tema o desconhecido. Por que a gente tem tanto medo de falar? Porque o nosso cérebro primitivo, ele acha que a gente vai morrer ao falar em público. Porque ele está raciocinando no seguinte sentido. Falar em público é igual enfrentar um tigre. Se eu fizer essa atividade mal, eu vou morrer. E você tem que mostrar para o seu cérebro primitivo que falar em público é uma atividade familiar. Como que você faz isso? Se expondo gradualmente. Se colocando nessa situação. Quando você está numa sala de aula, quando você está num congresso, você levanta a mão para fazer uma pergunta, você está mostrando para o seu cérebro que isso não vai te matar. E parece que o coração vai sair pela boca. Você vai ficar com tremedeira, com suor, com a boca seca. Tudo, aquela reação fisiológica é o quê? A famosa reação automática de luta ou fuga. Só que ao final de você fazer a pergunta, de você fazer a live, seu cérebro vai ficar assim, caramba, tu falou, não falou? Falei. Nem morreu, né? Nem morri. Aí vai acontecer a dessensibilização e vai começar a ficar normal. E também tem, claro, 18 técnicas de como lidar com o nervosismo que eu costumo ensinar. Vou dar um outro presente pro pessoal. Boa. Só porque o nosso tempo é limitado aqui hoje no podcast. Então, se você quiser 18 técnicas de como perder a timidez, ansiedade e medo de falar em público, só você ir lá no meu direct, é o professor da oratória, me manda #nervosismo. Se você mandar #nervosismo, chega aí de presente pra você. Massa. Faz isso, galera. E aí, eu fiquei curioso com isso, cara, porque assim... Eu tô parecendo o Neil Patel, cheio de estratégia digital, né? Fenomenal, mas é isso, cara. Tudo é técnica, né? A gente... É aquela pergunta ali no começo, né? Porra, mas você nasceu assim, você é mais assado. Não, cara, é técnica, é aprendizado, né? E todo mundo pode melhorar nesse sentido. Mas olha só, eu falo muito menos, né? Que você, obviamente, poucas palestras, etc. Agora que eu resolvi, falei, cara, vou aparecer, vou dar a cara a tapa e tal. Vai virar um palestrante top? Vou top, depois que a gente fizer aí mais uma mentoria, eu já fiz uma com o Fred Lessa, agora eu vou fazer uma com você também. Com certeza, será cara, uma honra. Eu já fui muito acostumado por questões de igreja, de falar para muita gente e tal, mas sempre com aquela mão assim, suada, uma tremedeira, o começo, saca? Quando
você tá ofegante, assim, fala, pessoal, tudo bem e tal. E eu sempre tenho os meus, digamos assim, meus 2 primeiros minutos aterrorizantes, assim, cara. É esse mecanismo de defesa mesmo que você fala. Eu falei, putz, o que eu tô fazendo aqui? E eu aprendi isso uma vez, e você comentou isso aqui agora. Cara, você nunca vai se livrar desse medo, né? Simplesmente vai e faça. Mas como que você diminui um pouco isso, saca? Como que você consegue trabalhar uma autoconfiança para que nesse início de uma fala em público você não transmita essa insegurança, saca? Porque, cara, no começo ali, pegou o microfone, deu um vacilo, as pessoas já, às vezes, elas podem ter um certo receio e falar, porra, esse cara não sabe nada, ele não é especialista, etc. Então, esse comecinho, cara, como é que você ajusta isso? Vamos lá. Vou fazer então, falar bem rápido, uma metralhadora de técnicas para diminuir essa ansiedade no começo, tá? Uhum. Bom, a primeira coisa, visualização positiva. Antes de entrar no palco, imagine tudo acontecendo de modo perfeito. Isso vai dessensibilizar o seu cérebro primitivo. 2, faça respiração diafragmática quadrada, que nada mais é do que você fazer uma respiração mais profunda, que você expande o abdômen quando você inspira e contrai quando você expira. Faz isso inspirando em 4 segundos, segurando por 4 segundos e soltando por 4 segundos. Faz isso 10 vezes, vai ficar menos ansioso. Terceiro lugar, use a técnica do anjo da guarda. Que técnica é essa? Em vez de focar o seu olhar nas pessoas que estão no celular entediadas com cara feia, foque em quem tá sorrindo, quem tá encantado, quem tá querendo te ouvir. Isso vai te deixar mais confortável porque você vai sentir que está entre amigos. Quarto, esqueceu, deu branco. Meu Deus, o que eu faço? Nunca admita, não chame a atenção negativamente, não admita que tá nervoso, não admita que esqueceu, a plateia não sabe seu roteiro, use a técnica de passar a bola. Quer passar a bola? Faça uma pergunta pra plateia. Então se eu chego e falo, vou ensinar 3 técnicas pra vocês. Ensina a primeira, ensina a segunda, esqueci a terceira. Eu chego assim e falo, agora a terceira é a mais importante de todas. Quem que chuta? Alguém tem uma sugestão? Quem quer? Você acha que é o quê? E vou protelando até lembrar. Boa, boa. Aí a pessoa falou um negócio que faz sentido. Exatamente. E continua. Faça reconhecimento avançado do terreno. O que é isso? De preferência, se possível, suba no palco com antecedência. Faça uma live teste. O Instagram hoje permite isso. Você vai dar uma aula no Zoom, no Microsoft Teams. Entre nessa plataforma com antecedência para se acostumar com isso. Isso é uma técnica militar chamada reconhecimento avançado do terreno. Então, se você usar esse passo a passo, você vai ficar 100% mais tranquilo. Animal. Muito bom. Teve uma coisa que eu fiz quando eu fiz uma palestra no Sebrae que para mim me ajudou muito, cara. Eu tava bem nervoso, ansioso, assim. Falei, porra, será que a galera vai curtir e tal? Depois foi muito legal o reconhecimento, foi uma das palestras lá que a turma mais gostou, com uma nota muito boa que o pessoal deu, e isso me ajudou até a ter mais autoconfiança. Top. Mas aquele começo de nervosismo e tal, eu falei, cara, tipo, primeiro, não faz o menor sentido, eu vou falar de uma coisa que eu vivo, né? Eu não tô aqui para ser um marqueteiro, falar de absolutamente nada que seja muito teórico, mas, cara, eu fui na galera da frente. Eu sentei com tipo, umas quase 10 pessoas, assim, e aí eu abaixava perto delas, para elas ficarem ali acima, numa posição mais assim, cara, deixa eu te escutar. Por que você está aqui? Cara, isso foi virou coach. Fenomenal, velho. Foi muito legal. Porque... De Neil Patel pra Tony Robbins. Não, isso foi muito louco, cara, porque a galera, eu primeiro perguntava o nome, né, pô, qual o seu nome, o que você faz e tal. Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Por quê? Qual que é a sua expectativa? Quando acabar esse evento, com todas essas palestras, você quer sair daqui e fazer o quê? Qual o resultado que você... Cara, fantástico, porque a galera te conta cada história. E aquilo foi me ajudando muito, porque uma pessoa falava o nome, e agora eu já vou entrar em breve aqui na questão da memorização, que às vezes eu tenho uma certa dificuldade. E foi muito legal, porque no decorrer da palestra eu falava, pô, você precisa trabalhar com o Digital PR, na linguagem hoje de ChatGPT e etc e tal, isso é muito importante. A fulana aqui, ela trabalha com relações públicas, a pessoa, ela deu um salto da cadeira assim, porra, o cara falou do meu nome aqui no palco e etc. Então isso foi muito legal para eu me sentir conectado com essa galera e me ajudou muito. Agora, indo para o ponto aqui da memorização. Bora. Beleza? Quais são as técnicas principais que a gente pode utilizar para desenvolver a memorização? Vamos lá. Você que está ouvindo isso aqui, que é uma pessoa que sente ter uma memória falha, que seu cérebro não te ajuda, que você esquece as coisas,
Você que queria melhorar a sua memória, ter uma memória de elefante, uma memória de milhões, ter um cérebro potente, com alta capacidade de processamento, que consegue recobrar as informações na lata, você vai seguir isso que eu vou falar agora. Sabe por que isso é importante? Memória gera credibilidade. Imagina um advogado que ele tá numa audiência, e aí o advogado contrário fala uma coisa, e daí esse advogado fala assim, não, excelência, isso aí tá errado, porque tem a lei, não, calma aí, rapidão, tá aqui em algum lugar, se você for ver aqui, não, calma aí, já era. Agora, se você fala igual Harvey Specter, na lata, artigo tal, inciso tal, a linha tal, da lei tal, promulgada no ano tal, se você fala informações específicas, qual que é a lógica? Primeiro, o gatilho mental da especificidade. É cientificamente comprovado que você aumenta a sua persuasão em 34,7% quando você é específico. É por isso que eu usei um número quebrado agora. Está lá no livro As Armas da Persuasão. E também dá mais autoridade. Mostra que você sabe do que está falando. Dá mais conforto psicológico. Então você quer melhorar a sua memória. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, como lembrar das coisas que a gente lê? Tem muita gente que me pergunta, né? Pô, Giovanni, você fica falando um monte de coisa aí. Um dado interessante. 55% da sua comunicação é expressão corporal, 38% é tom de voz, 7% é conteúdo. Como é que você lembra dessas coisas? Muito simples. Eu vou ensinar agora o meu passo a passo para lembrar das coisas que eu leio. Legal. O que você faz? Você está lendo um livro? Tem um livro aí atrás de você? Pega qualquer um. Pode pegar. Bom. Masters of Scale. Masters of Scale. Business Optimus Prime. Então, vamos lá. Peguei aqui. Como que eu leio um livro? Eu leio grifando, então pego um marca-texto. Eu gosto de grifar as palavras-chave e quando é, sei lá, um parágrafo, alguma coisa, eu faço uma chave assim do lado, porque tem gente, a Micarla, minha noiva, faz isso. Ela grifa o livro inteiro. Aí eu fico falando, gente, mas você vai gastar o marca-texto inteiro. Ela, ai, que mentalidade de escassez é essa? Só Nossa, meu Deus. Mas eu gosto mais de palavras-chave e tal. Sempre grifando. Aí, quando eu termino de ler, eu passo esses grifos para um banco de dados. Eu, por exemplo, uso o Notion, que é um aplicativo gratuito. Eu vou lá e eu digito. Eu não copio e colo. Eu digito, porque inclusive escrever é melhor, mas eu digito porque eu gosto de ter digitalizado para acessar a qualquer momento. Então, eu digito. Quando você digita, você está forçando o seu cérebro a processar aquela informação. Não é só copiar e colar. Aí eu faço um resumo do livro com base nos meus grifos. Aí vem o terceiro passo, que é de gênio. Você pega esse resumo e você faz uma live no Instagram usando esse resumo como roteiro. Então simplesmente você abre, gente, hoje eu vou fazer uma live falando os 10 principais insights desse livro aqui, Master of Scale. Ao final dessa live, você gerou conteúdo, você gerou valor para sua audiência, você treinou a sua oratória e, mais importante, quem ensina aprende 2 vezes. Agora essa informação entrou muito dentro de você, porque para você ensinar, você tem que organizar muito na sua cabeça. E aí você vai conseguir lembrar mais facilmente em palestras, em podcasts. Mas tem mais coisas. Além de você ler e ensinar nas lives, o que você vai fazer? Faça palavras cruzadas. Olha que interessante. Se você quer ter uma memória boa, faça palavras cruzadas. Por quê? Sabe Divertidamente aquele desenho? Que tem um monte de memórias que elas estão sendo esquecidas, mas de vez em quando elas são lembradas, elas voltam lá pra consciência, pronto. É mais ou menos assim que funciona. Se eu pergunto pra você, Marink, gato, preto e branco, inimigo do piu-piu, 7 letras. Qual que é o nome? Esqueci o nome. Ô, meu amigo. Começa com F. Começa com F. Quase. Frajola, exatamente. Olha que interessante. Minha memória é muito ruim. Não, ó. Nunca fale algo negativo de você no presente. Isso aí, então, meu amigo. Nunca mais, isso é importante. Muita gente fala, minha memória é muito ruim. É verdade. Não, verdade. A sua memória... Você tinha dificuldade com a memória no passado, hoje você está no processo de melhorar. Boa. Inclusive, gostei. Em vez de falar que a sua memória é ruim, fala, nossa, minha memória é maravilhosa. Você lembrou. Por que você está falando que a sua memória é ruim? Você literalmente lembrou e falou, minha memória é muito ruim. Não, minha memória é maravilhosa, minha mente é muito poderosa. Boa. Gostei. Quando você fala isso, você está cocriando essa realidade. Eu sou um cara que acredita em lei da atração. Mas olha que interessante, você não usava essa palavra frajola há muito tempo. Aí, de repente, isso que estava armazenado lá no fim da memória... veio aqui pra frente. Palavra cruzada nada mais é do que você ficar fazendo essa ginástica mental de pegar o que estava esquecido e lembrar. Isso vai fazer você ter uma mente mais ativa.
Em terceiro lugar, uma coisa que eu gosto, pode guardar esse livro aqui Boa. do nosso camarada. Terceira coisa que eu gosto é você ficar se desafiando. Por exemplo, fazer um cálculo sem a calculadora e depois você faz com a calculadora para conferir. Você tentar decorar e ficar lembrando de coisas. Eu sou viciado em ficar fazendo isso. Por exemplo, teve um dia que eu falei, rapaz, eu vou decorar os 12 arquétipos do Jung só para poder falar numa palestra bonito. Aí eu chego lá, pergunto, gente, alguém valendo um curso meu, alguém sabe os 12 arquétipos de Jung? Ninguém sabe. Eu falo, gente, é tão fácil. Explorador, inocente, sábio, herói, fora da lei, mago, homem comum, amante, bobo da corte, prestativo, criador, governante. E Que aí louco. eu falei, cara, nós não é o suficiente. Eu preciso decorar os 7 passos do Primal Branding pra criar uma legião de fãs, pra falar no podcast ficar bonito. Aí eu fui lá, história de criação, crenças, rituais, ícones, palavras, haters e movimento. E aí eu vou me desafiando e todo dia é meio que isso, viu, gente? Uhum. Eu acordo assim e eu tento lembrar. Quais são os 12 arquétipos de Jung mesmo? Aí eu lembro, esqueci de algum? Ah, verdade. E esse exercício de você se forçar a lembrar é o que vai fazer você memorizar. Um próximo passo vai ser decorar os livros da Bíblia. Esse é mais hardcore, mas vamos fazer. Esse, no final do Velho Testamento, eu já me perco, mas eu quase cheguei lá. É mesmo? Sim. Top. Bom, vamos lá. Cara, como que você faz para adaptar o seu discurso, sua postura, sua forma de comunicar para diferentes tipos de público? Perfeito. Então, a principal habilidade de um comunicador é a versatilidade. Porque se você for ser um mágico de uma mágica só, é uma pessoa que é ótima no 1 a 1, mas é ruim na palestra. Uhum. É bom na palestra com especialistas, mas não para o público leigo. É uma pessoa que é bom no digital, mas é tímida na vida real. Ou vice-versa. É uma pessoa ótima, mas é travada no digital. Então você não está usando o pleno potencial da comunicação. Uhum. Se você quer ser um comunicador foda, você deve ser versátil. Você deve ter a habilidade de se adaptar em diferentes situações e diferentes audiências. E a primeira coisa é você realmente conhecer o seu público. Então você se perguntar, poxa, quando eu vou fazer uma palestra, por exemplo, eu roteirizo palestras de alunos, a gente tem uma consultoria de fazer palestras. Então, uma pessoa que quer palestrar em altíssimo nível, a gente desde roteiriza a palestra, entrega o design do slide, treina com a pessoa, acompanha ela no palco para fazer uma preparação. Então, assim, é um negócio bem assim, interessante e avançado. E sempre que eu vou estruturar uma palestra de alguém, a primeira pergunta é, tá, quando é? Horário? Qual que é a duração dessa palestra? Qual que é o evento, qual que é a proposta do evento, qual que é o tema que pediram para você falar, qual que é o público que estará presente, porque de posse dessas informações, aí a gente pode falar, opa, é um público de médicos, então a gente pode falar coisas mais avançadas, jargões técnicos, a gente vai se preocupar com as dores e as ambições daquele público. Então, vamos lá, o médico, ele tá cansado de vender a hora dele e ele tá cansado de estar endividado e trabalhando muito e não ganhando mais tanto quanto antes se ganhava, e ele quer ir pro digital, ele tá vendo um monte de gente ganhando mais dinheiro que ele, trabalhando menos, e ele é uma pessoa que estudou muito, então ele quer... A gente sabe as dores dele. Então, se você faz uma palestra que dialoga com isso, vai ser uma palestra automaticamente atraente. Por quê? Nós temos o gene egoísta, já dizia o Richard Dawkins. Nós aprendemos a ser altruístas porque nós nascemos egoístas. Por conta da sobrevivência ao longo da história, tudo que diz respeito a nós prestamos mais atenção. Por isso que um dos 6 passos do Neuromap, que é o mapa da persuasão que está naquele livro O Código da Persuasão, é o apelo pessoal. Então, se importe com o seu público. Conheça ele e fale coisas que são úteis para ele. Muitas vezes a gente quer falar o que a gente gostaria de falar, o que é legal pra gente. Não é por aí. Fale o que o seu público precisa ouvir, o que é importante para ele, e daí você não vai errar. Assim você vai adaptar para o público certo, conhecendo o público e falando as dores e ambições desse público. Muito bom. Então, a pessoa que não conhece, eu já ia te perguntar, então você já me deu uma primeira resposta. Qual é o erro, né? Quais são os erros mais comuns das pessoas quando elas vão falar em público? Nossa, muitos erros. Esse é um deles. E os vários outros. Então, vamos lá. Primeiro erro é você não ter uma boa gestão de tempo. Então, você tem 1 hora. Você vai lá, fala 10 minutos porque ficou nervoso, falou rápido. Ou então você divagou e falou 2 horas.
Errou. Uhum. Todo bom orador tem gestão de tempo. Como ter uma boa gestão de tempo? Use a regra dos 9 décimos. Se prepare para usar 90% do tempo. Se você tem 1 hora, prepare uma palestra e cronometre para você terminar em 54 minutos, que é 90% do tempo. Por quê? Porque se você responder uma pergunta a mais, se você se animar, se você contar uma história a mais, acaba no tempo certinho. Segundo erro, você não usar os 3 canais de acesso. Como assim? Vamos lá. Você é uma pessoa monótona. Por quê? Porque você não usa modulação vocal, que tem a ver com o canal de acesso auditivo. Então você vai lá, você fala sempre do mesmo jeito, você não muda a velocidade, você não muda o volume, você não muda o tom. Isso é chato, dispersa a atenção. Você é uma pessoa que não usa o canal de acesso visual, porque você não gesticula, você não se movimenta, você não usa expressões faciais, você não mantém contato visual. Falando em contato visual, você fica olhando pro chão, você fica olhando pro teto, você fica olhando pro slide, falando de slide. Você enche o slide de texto. Caraca. E fica lendo o me slide. mata, cara. Você usa um slide com design feio ou genérico de um template que já vem, e aí a sua apresentação cai na vala comum. Dica, se você não puder pagar um designer foda pra deixar o slide incrível, não use slide. Não use. E outra, isso tá lá no livro do TED Talks, o guia oficial do TED pra falar em público, do Chris Anderson. Ele fala o seguinte, até mesmo tópicos estão ultrapassados. A gente aprendeu, né, que, não, textão não pode, mas se você colocar tópicos, tá tudo bem. Até tópico tá ultrapassado. Sério? Porque quando você põe tópicos, você está chamando a atenção do neocórtex, que é o cérebro racional. O slide tem que ser límbico. O slide tem que chamar muita atenção do ponto de vista visual, para captar a atenção do cérebro primitivo. Então, o que você faz? Uma ideia por slide. Seja uma frase, uma palavra, uma imagem, um vídeo. Se você faz nesse paradigma, você está usando um slide extremamente poderoso. Claro que vai ter exceções, uma coisa mais técnica e tudo mais. Você pode aprofundar, só que não em todos. Por quê? Senão vai ficar um slide extremamente carregado. Se você tem um slide, tá bom, aqui nesse slide tem um checklist, mas no próximo slide já é só uma imagem, no outro é só uma palavra. E você vai mesclando, tá tudo bem. Então, se você não cometer esses erros, você já vai sair na frente de todo mundo. E outra coisa que a galera faz, elas não interagem. Pessoal, uma das coisas mais poderosas em palestras são interações sinestésicas. O que é isso? Sinestésico é o terceiro canal de acesso, visual auditivo sinestésico, que é quando você coloca a pessoa para se mexer, a pessoa para sentir algo. O que a pessoa faz? Ela passa a palestra inteira sem nem conversar com o pessoal. Agora, se você faz, pessoal, levanta a mão aqui se você já passou por isso. Pessoal, repita comigo. Pessoal, fecha o olho comigo e imagina, vamos todo mundo respirar junto. Tudo isso são técnicas simples para envolver a plateia. O Dale Carnegie falava isso. Se você já chega fazendo uma pergunta, pessoal, levanta a mão quem já passou por isso. Automaticamente você captou a atenção de todo mundo, porque você envolveu as pessoas. Outro erro clássico de palestra, não contar histórias. Se você subiu num palco e você não contou, no mínimo, uma história, você cometeu um crime. Um crime. Eu conto inúmeras histórias num palco. Imagina você sair do palco e não contar uma. Storytelling é uma das técnicas de oratória mais poderosas que existem. Existe um fenômeno chamado acoplamento neural. Quando você conta uma história, a pessoa que está ouvindo entra na mesma frequência mental e começa a vincular, a relacionar a história que está ouvindo com a própria experiência de vida. Ou seja, você hackeia o cérebro dela, as defesas abaixam, e daí, se você é um ninja, e você começa a usar, por exemplo, story selling, que é como vender com stories, aí é um papo mais avançado, você começa a quebrar a objeção e usar gatilho mental dentro da história. Aí é como tirar leite de criança. Daí quando você faz o pitch, aí a pessoa passa o cartão e ela não sabe nem por quê. Então a gente depois pode fazer um episódio só de persuasão para vendas. Animo demais, cara. E eu sou tarado nesse negócio de discurso de vendas. Eu adoro isso. Cara, você passou por alguma situação onde essas técnicas e tal falharam em algum momento? Tipo, porra, você sentiu ali que deu ruim. Sim. Seja numa palestra, seja tentando vender alguma coisa para alguém, deu ruim e o que você fez? Nossa, várias situações. Uma vez, por exemplo, olha só que louco, em novembro de 21, gente, a gente tá gravando esse podcast, maio de 24, novembro de 21, 2 anos e meio atrás, eu fiz um lançamento em que eu abri a live no YouTube e tinha 0 pessoas ao vivo assistindo.
Imagina você fazer um lançamento que você investe em tráfego pago, que você faz conteúdo gratuito durante 2 meses, você faz a página de vendas, você faz tudo bonitinho. Aí, 0 pessoas. Mentira, cara. E foi muito louco, porque eu via, né, que o contador de pessoas estava em 0 e eu precisava sorrir, enquanto por dentro eu queria chorar. E quando acabou essa live, eu chorei, eu duvidei. Eu já estava 6 meses empreendendo, tinha largado a advocacia para focar só nisso. E daí eu pensei assim, cara, vou desistir, digital não é para mim. Poxa, eu tô há 6 meses aqui só dando murro em ponta de faca, não tô vendo a cor do dinheiro, não tô tendo sucesso, não tô crescendo. Eu acho que não é pra mim. E daí eu abri carrinho, fechei carrinho nesse lançamento, 0 vendas. Nossa. Daí eu falei assim, caramba, eu sou um lixo, porque ninguém quer pagar 247 pra aprender comigo. O meu conhecimento não vale 24,70 por mês. E aí foi muito louco. No mês seguinte a gente fez 20 mil em 20 dias, que foi o primeiro dinheiro real que eu fiz no digital. E por quê? Porque eu desbloqueei algumas coisas. Novembro de 21, eu era uma pessoa que queria vender para muitas pessoas. Eu queria fazer um 6 em 7. Eu queria fazer múltiplo, blá blá blá. E eu nunca tinha vendido para uma pessoa. Eu não sabia pegar uma pessoa que tá na minha frente e fazer um pitch convincente e vender para uma pessoa. E eu queria vender para muitas. Então o que eu fiz? Eu fui dominar vendas. E eu estudei vendas que nem um alucinado. E daí eu realmente me tornei um mestre em quebrar objeções. E comecei a focar em mentorias individuais. E depois de vender mais de 50 mentorias individuais, eu voltei a lançar. E 1 ano depois de ter feito o lançamento de 0 vendas, a gente fez o nosso primeiro 6 em 7. Que demorou 1 ano e meio do primeiro lançamento. E foi muito louco, porque 1 ano depois do nosso primeiro 6 em 7, que foi um 6 em 1, a gente fez o nosso primeiro lançamento de 7 dígitos. Daí eu fico pensando, né, cara, imagina que o Giovanni tivesse desistido naquele lançamento de 0 vendas, não nasceria o El Professor do Oratório, não teria 1 milhão de seguidores, não teria os alunos que eu tenho hoje, sabe? Não teria faturamento. Que louco. E, então, vamos lá, erros que eu cometi lá atrás. Queria vender muito, mas não dominava vendas, não tinha networking, então eu era uma pessoa que tinha comprado um curso online e estava tentando aplicar um curso online. 0 networking. Depois que eu comecei a estar em eventos, estar em masterminds, estar em grupos, estar no mesmo ambiente e na mesma frequência que pessoas que estão no mesmo caminho que eu, as coisas começaram a mudar. Tem 3 tipos de pessoas. Tem a pessoa que já chegou onde a gente quer chegar. Isso é excelente. Tenha vários mentores, amplie suas referências. Segundo lugar, tá a pessoa que está indo para o mesmo lugar que a gente está indo. Excelente pessoa de você ter por perto, vocês vão se motivar, vocês vão trocar recursos. Em terceiro lugar, tá a pessoa que não quer ir para o mesmo lugar que você. E essa pessoa você tem que se afastar. Por quê? Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E daí tem gente que adora falar, isso é um clichê, isso não funciona. Se fosse assim, a professora do primário ia virar uma criança. Tem muita gente que dá uns argumentos. Mas eu comprovei na prática. Total, Se você anda com 5 concurseiros, desculpa, você não vai ser um empreendedor de sucesso. Se você anda com 5 CLT que vive falando mal e nada contra CLT, mas são pessoas fofoqueiras, reclamonas, que adoram falar de tragédia, de desgraça da vida dos outros, que fica assistindo jornal. Eu, por exemplo, não assisto jornal, sinto muito. Eu vou ficar consumindo negatividade toda hora que eu vou entrar nessa frequência e atrair pra minha vida. Então, o que acontece? Você vai ser a 6ª pessoa. Agora, se você anda com 5 pessoas que falam sobre futuro, sobre negócios, sobre saúde, sobre família, sobre hábitos positivos, você vai incorporar isso. Tem muita gente que fala assim, Giovanni, como que eu vou me tornar um milionário se para eu ser um milionário eu tenho que ser a média das 5 pessoas que eu mais convivo, só que os milionários eles não querem andar comigo, porque eu não sou milionário, e vai baixar a média deles. Os milionários querem andar com o bilionário. Como que eu faço? Não é sobre o dinheiro, eu aprendi isso porque um dos primeiros alunos assim ilustres que eu tive de oratório foi o Thiago Reis, eu já mencionei ele lá da Suno. Cara, eu sou muito grato ao Thiago, abraço Thiago, por quê? Ele acreditou em mim no meio de 2022, quando eu tinha 5 mil seguidores, eu não era famoso, 5 mil seguidores, eu não tinha feito sequer meu 6 em 1 ainda, então eu não tinha feito nem meu primeiro 1 milhão de faturamento, e ele falou, cara, gostei desse cara, eu gostei do conteúdo dele, eu gostei das ideias dele. Eu acho que ele é um cara que tem muito potencial. E, óbvio, ele é investidor, né? Então ele sabe ver um ativo com potencial. E ele virou meu aluno de oratório. Eu comecei a ir pra Suno, treinar a comunicação dele, quando eu não era nem milionário e nem famoso. E ele acreditou em mim. Cara. E aí, por que o Thiago Reis, que é um cara lista da Forbes, um cara fodão, não sei o quê, vai querer andar comigo? Porque é sobre a frequência, é sobre a mentalidade.
Se você não tá sabendo nada do que eu tô falando, o maior livro que eu indico sobre isso é O Segredo da Mente Milionária, que o T. Harv Eker, ele simplesmente estudou as pessoas ricas, estudou as pessoas pobres, percebeu que tem 17 pontos em que os ricos pensam igual e os pobres pensam diferente dos ricos. E ele chamou isso de arquivos de riqueza, e ele falou, cara, é muito simples, se você trocar a sua mentalidade disso aqui pra isso, você vai ganhar dinheiro. Coisas simples, como o rico, ele se sente confortável se vendendo. O pobre não, ele é humilde, pô, não, longe de mim, quem sou eu? Não, pô, que isso aqui não é nada. Não, o rico, ele sabe o seu ponto forte, ele sabe falar deles. O rico, ele foca na solução e não no problema. Então, coisa simples. Vá ler esse livro que você vai mudar de vida. Mas falando de situações de oratória, olha só que louco. O TED que eu dei, e quando eu fui pro Pânico, e quando eu fui pro The Noite, lá do Danilo Gentili, foram, pra mim, os 3 pontos altos assim, da minha carreira enquanto comunicador. Poxa, foi um sonho, o TED, o Pânico e o The Noite. Foram as 3 situações... Não ficou nervoso? Exatamente, as 3 situações mais nervosas da minha vida. Inclusive, no TED, se você jogar aí no YouTube, TEDx Giovanni Begossi, você vai ver o meu TED. Eu não tô no meu ápice da comunicação, porque eu estava extremamente nervoso, mas daí eu vou só me defender aqui um instante. Por que eu estava também extremamente nervoso? Porque a organização fez a gente decorar o discurso. Eu odeio decorar. Eu sou uma pessoa que funciona com tópicos. Senhora, eles falaram assim, olha, você vai redigir o seu discurso. Aí você vai... a gente aprovar a redação do discurso, e aí você vai ter que falar exatamente o que tá aqui, porque se você falar uma vírgula diferente, a gente não aprova. Cara, meteram o terror, eu tive que decorar e falar palavra por palavra, então eu fiquei todo engessado, fiquei assim, porque eu tava tentando recitar o que eu tinha decorado. Então assim, não ficou tão bom. The Noite. Nossa, que situação nervosa. Foi em dezembro de 23, poxa, eu já tava bem calejado, já tinha muita audiência e tudo mais, mas ainda assim, né? TV aberta, é um canhão. E o Danilo Gentili é muito inteligente, ele fazendo perguntas altamente sagazes. Um comunicador incrível. E eu lá morrendo de nervoso. Mas uma coisa que eu sempre eu recomendo até aos meus alunos. Eu falo, assista a minha entrevista. E agora eu vou te falar. Eu estava completamente nervoso, só que eu não transpareci. Eu não cheguei a falar, gente, eu tô nervoso. Por quê? Nunca chame a atenção negativamente. Por mais que eu estivesse nervoso, eu segurei isso. E muita gente assiste essa entrevista e fala, caramba, Giovanni, como você estava confiante, que fantástico, tudo mais. Cara. Então não chame a atenção negativamente. E é do caramba você... Eu curto muito, cara, assim, a galera que... Não curto a galera que se coloca numa posição de perfeição. É muito patético, assim, já beira o patético a galera não assumir uma série de coisas, né? Uma série de fraquezas. Isso é um estilo de liderança e de executivo muito antigo e graças a Deus vem mudando muito. Você falar disso, não, só foram as 3 situações que eu fiquei nervoso sim. Porra, quem não vai ficar, cara? Né? Então, isso é muito legal. Agora, falando dos livros, né? Você já falou de vários aí. Anota aí, galera, vai pausando o vídeo e vai acompanhando quais são os principais livros para uma pessoa desenvolver a comunicação, oratória, ou saber vender, você comentou também, então... Traz essa lista pra gente aqui, meu caro. Show. Então vamos lá, rapidão. Eu vou falar 2 sequências de livros. Então, primeiro de oratória, depois de mentalidade. Beleza. Livros que você deve ler pra ontem pra melhorar a sua comunicação da água pro vinho. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Como convencer alguém em 90 segundos, do Nicholas Butchman. TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, do Chris Anderson. As Armas da Persuasão, Robert Cialdini. Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. Storytelling, também do Gustavo Ferreira. Como fazer alguém gostar de você em menos de 90 segundos, também do Nicholas Butchman. Você vai ler Marketing e Arquétipos, Símbolos, Poder e Persuasão, do Hélio Couto. O Corpo Fala, do Pierre Weil. Palavras Mágicas, do Jonah Berger. E Tribos, do Seth Godin. Se você ler esses 11 livros, você vai ver que a sua comunicação vai transcender, você vai virar um semideus do oratório. Vamos falar agora de livros que você deve ler para mudar de vida, para você ganhar mais dinheiro, para você melhorar a sua mentalidade. Tem alguns que são matadores. Uns livros assim que, Jesus amado, são obras-primas. Vamos lá. Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. O Segredo, da Rhonda Byrne. Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Tem um livro do Pablo Marçal, cara, que eu gosto de recomendar. Por mais que o Pablo Marçal seja polêmico, muita gente odeia ele. Tem um livro chamado O Código do Milhão.
que é um livro, cara, muito simples e muito direto ao ponto de como ganhar dinheiro, mudar a mentalidade. Então, recomendo o Código do Milhão. Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. E para completar, vamos pegar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, se você ler esses 6, você vai ver que você vai mudar completamente. Já vou tacar também O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e um de um amigo meu, que é o Breno Perrucho, O que o ensino não te ensina. Então, se você ler esses livros, pode ir, que é recomendação do El Professor, você não vai se arrepender, você vai ver que a sua vida vai ser uma depois desses livros, porque realmente eles ampliam a sua mentalidade de um jeito que você começa a enxergar o mundo de forma diferente. Muito bom. E o seu livro? Meu livro? Tô escrevendo. Sai quando? Vai sair ainda este ano e, assim, modéstia à parte, a ideia é que seja o maior e melhor e mais vendido manual de oratória, comunicação, carisma e persuasão do Brasil, e depois a ideia é que seja um livro internacional, porque eu não quero vender conhecimento só pro Brasil, a gente quer exportar conhecimento também. E aqui não tem síndrome de vira-lata, a gente estuda muito para ser a maior referência de oratória do Brasil e do mundo. Então, a ideia também do meu YouTube é essa, a gente tá fazendo um canal do YouTube que a ideia é ser o maior do Brasil sobre o tema e depois do mundo. Então a gente é muito ambicioso, aqui a gente não muito sonha baixo, eu não tô nem aí, sonhar baixo, sonhar alto é o mesmo trabalho. Então aqui é lei da atração, a gente mira nas estrelas, porque daí a gente atinge pelo menos a lua. E aí esse livro está sendo escrito e talvez você que está vendo esse podcast mais pra frente do tempo já esteja publicado, e aí eu deixo o convite aqui para você ler esse livro e tirar suas conclusões, se é o melhor mesmo ou não do Brasil. Muito bom. Cara, sem palavras por essa aula, uma mentoria aqui para mim ao vivo, para quem vai nos assistir depois. Eu queria que você colocasse aqui, né? O Giovanni falou muito de contar história. Coloca aqui pra gente a sua história. Fala e primeiro qual é a ideia principal que você tirou disso e o que você vai fazer na prática para você se tornar uma pessoa melhor, para você se comunicar melhor, para você se vender melhor. Então, nada melhor do que os depoimentos da galera, né? Que vivem, que colocam em prática, que aprendem. Então, eu queria que vocês fizessem isso. E não deixem de... Nós vamos colocar aqui também perfil do Instagram, o Giovanni já colocou, do YouTube, etc. Cara, acompanhem os vídeos desse cara. Os shorts, os vídeos mais longos. Eu fiquei impressionado com o conteúdo. Parabéns. Não é à toa que você conseguiu aí esse 1 milhão de seguidores em um ano, porque você tem muito conteúdo, cara, para entregar. Você é muito genuíno ver que você quer ajudar as pessoas e está se dedicando muito para isso. Então, daquela live com 0 pessoas, se você desistisse ali, meu caro, a gente ia perder muito com isso. Então, obrigado por estar aqui. Fiquei muito honrado de você ter aceitado esse convite. Gratidão, uma honra minha. Então, já deixa aqui nos comentários qual que foi a sua técnica preferida aqui, de todas que a gente ensinou, e fica o convite para você que quiser fazer meu curso gratuito, é só mandar fase 1 lá no meu direct. Muito bom. Valeu, galera. Em breve, vamos ver se a gente fala sobre o social selling, sobre a arte de vendas e várias técnicas aí que esse negócio... Persuasão avançada. Exatamente. Valeu, galera. Milhões.